Que a paz do Senhor Jesus esteja nos corações de todos aqueles que neste momento está ligado a essa rede de comunicação internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje vou levar uma mensagem aos que estiverem nesse momento conectados ou que depois venham acessar esse site, esses e-mails, esses blogs. De que maneira Deus falou conosco nesses últimos dias? Ó, Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Então tem Cristo, Deus, Cristo e os anjos. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nos falou nestes últimos dias pelo Filho. É que é muito profundo isso aqui. Naquele tempo Deus falou aos nossos pais. Que pai é esse? Pode considerar até o pai Abraão, pai Davi, pai Moisés, como o povo chamava antigamente, diziam antigamente. Vai estar vendo o que ele dizia? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então tem essas maneiras. Deus falava ao povo por intermédio de seus profetas antigamente. Mas ultimamente falou nos últimos dias para nós, que eu digo desta maneira, por intermédio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele fez o mundo nesse intento, para dar para os seus, o qual, sendo o esplendor da sua glória, Deus fez Jesus Cristo a sua imagem e semelhança. É a expressa imagem da sua pessoa, quer dizer, do mesmo jeito dele, era Deus, Jesus, é a mesma maneira, o mesmo sentido, o mesmo pensamento. Vê que é muito profundo. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, quer dizer, ele se prontificou para Deus a fazer aquele sacrifício de si mesmo, se sacrificar a si mesmo, porque o diabo não soltava nós por ouro e por prata. Antigamente os escravos, como até hoje eles compram jogadores de futebol, esse negócio todo, compram criança, hoje de tráfico de arma, de droga, de tudo, eles compram tudo, trocam tudo. Mas naquele tempo o diabo, o que mais precioso era, para ele, digamos que no paraíso não era a troca de escravo, compra de escravo, por ouro, por prata, coisas corruptas, coisas mesmo que amanhã não valia mais nada, mas ele tinha um escravo. Jesus Cristo veio aqui, desceu e disse: Pai, eu vou lá, eu vou negociar com o diabo lá, o que eu puder salvar, eu vou salvar. Eu sei que ele não quer mais ouro nem prata, ele tem tudo lá nesse mundo. Coisas corruptíveis, ele está lotado. Mas ele quer aquilo que não é corrupto, que não é corruptível. Ele quer aquilo que é de mais precioso. Então eu vou lá e negocio com ele. Importa que ele solte as almas, nem que eu fique como para o povo lá como um monstro. Aí Jesus Cristo desceu aqui e negociou o diabo, para que nos libertasse. Hoje eu posso dizer que eu sou liberto, hoje eu posso dizer que o diabo não tem negócio comigo, porque sou liberto de todas as tramas do diabo e de todo engano satânico que ele oferece neste mundo, para envolver as pessoas e tirar a salvação. Veja bem, ele assentou na majestade das alturas, ao lado de Deus, feito tanto mais excelente do que os anjos. E veja bem que Deus, houve alguém que fez Jesus Cristo. Foi Deus, o seu Pai. Por isso que eu desmascaro essas religiões que dizem que Deus é Jesus, Jesus é Deus, e não é. Está negando o Deus verdadeiro. Ele diz a palavra de Deus: quem testemunhar o Filho tem o Pai, quem testemunhar o Pai tem o Filho, pois aquele que negar o Pai não tem o Filho, aquele que negar o Filho não tem o Pai. A palavra de Deus diz, e é assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou
mais excelente nome do que eles. Vê. Os anjos não têm esse nome, Cristo, ungido, Salvador. Os anjos não tinham esse nome, não receberam esse nome. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje eu te gerei, me será por filho. Tu vê que Deus dizer assim, hoje, né? É tão profundo isso aqui que diz, ó, porque qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho? Deus não disse para os seus anjos: tu é meu filho. Hoje te gerei. Outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Veja bem, então 2 vezes Jesus foi gerado. Gerou como filho, pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria, e gerou também como filho verdadeiro e corajoso, quando ele optou por fazer a vontade do próprio Pai, e não a vontade dele. Ele acabou com a vontade dele naquela hora do cálice. Todo mundo sabe dessa hora. Ele pediu para passar, mas ele disse que importava que fosse feita a vontade de Deus, não a dele. Então a de Jesus Cristo desapareceu, ficou prevalecendo a de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso nós pedimos para ser feita a vontade do Pai, não a nossa vontade, que certamente é diabólica. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quer dizer, o povo que está aqui na terra tem que adorar Jesus Cristo, sim. Que se você se considerar um anjo de Deus, pois aqui diz: introduziu no mundo o primogênito, e diz: todos os anjos de Deus os adoram. Quem é anjo de Deus adora Jesus Cristo no mundo. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faça vento, e de seus ministros labareda de fogo. Foi o que ele fez de mim. Ele fez de mim uma labareda de fogo. Eu que era um homem do Burralho, nascido lá no Nordeste, lá no cantão do Piauí. Hoje Deus me dá coragem de desmascarar o Satanás, cutucar ele com vara curta. E os mistérios de Deus botar estampado para toda a humanidade ler, se quiser se salvar. Ele me fez labareda de fogo, fez. Há tempos que você, para salvar alguém, se faz coitado, miserável, pobre, cego e nu? Sim. Mas há tempo que Deus exalta e você tem que mostrar o poder de Deus. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então há essas maneiras. Não me orgulho do que eu falo. Eu me orgulho, graças a Deus, daquilo que eu procuro viver. Mas do Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, certo de equidade, e o cetro é o cetro do teu reinado. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. É a coisa que eu odeio. O povo todo me odeia porque eu odeio a iniquidade. Minha esposa é minha companheira idônea, vive no meu pé, graças a Deus. E ela sabe, eu erro, sou pecador, sou, mas eu aborreço errar. Eu odeio o erro, sabe? Não culpa ninguém por isso, por aquilo. Eu me culpo a mim mesmo por meus erros. E assumo até muitas vezes os erros dos outros. Não, foi eu, pronto, acabou. Nem que não seja eu, para acabar a guerra. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te guiou, te ungiu com óleos de alegria, mais do que a teus companheiros. Por isso Deus ungiu a Jesus Cristo mais do que os companheiros de Jesus Cristo. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles
perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolara, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. É o que eu já fiz hoje, Senhor. Tu mandaste eu fazer. Não são, porventura, todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? É muito profundo isso aqui, meu irmão. Veja bem aqui, ó. Havendo Deus ultimamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de maneira aos pais pelos profetas, a nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Como Deus falou a nós pelo Filho? Pelo testemunho que Ele deu neste mundo. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Deus constituiu o herdeiro de tudo, não foi Satanás. Satanás foi expulso da terra para cá, do céu para a terra. Quando chegou aqui, se achou dono. Por isso tem uma passagem bíblica que diz que Deus mandou Abraão, Moisés e Davi. Mandou primeiramente Abraão para salvar o povo. Eles pegaram Abraão, fizeram do que quiseram. E Abraão não conseguiu salvar ninguém. Está bem claro essa sequência desses versículos bíblicos. Mandou também Moisés. Pegaram Moisés, fizeram o que bem quiseram e não deram direito a ele a salvar ninguém. Mandou Davi, foi a mesma coisa. Davi passou por este mundo, lutou, não salvou ninguém. Mas no finalzinho do Velho Testamento, ele mandou o seu filho amado. Quando eles viram Jesus Cristo, eles disseram: é aquele que é o herdeiro, aquele a quem a palavra diz que Deus vai constituir dono de tudo, como exatamente está nesse versículo bíblico. Quem constituiu o herdeiro de tudo. Aí quando eles viram Jesus Cristo, eles disseram: pegamos ele e matamos, e dividimos essa herança entre nós, porque nós sabemos que é aquele a qual ele vai constituir herdeiro de tudo. Os outros não conseguiram. Mas, quer dizer, quando eles viram Jesus Cristo ressuscitar, dentre os mortos, viram que não conseguiram detê-lo e ele ia ser dono da herança mesmo. Por isso o mundo inteiro hoje está confessando Jesus Cristo, mesmo que manipulam e querem a riqueza de Jesus Cristo, não querem nada da salvação. Mas Jesus Cristo é o dono de tudo. Mesmo que você olhando assim, diz que o maligno é o que manda no mundo. Aquilo ali é para cumprir sim uma profecia que ele diz: o mundo jaz do maligno. É o que tem se visto. O qual, sendo resplendor da sua glória, quer dizer, Deus fez ele com uma glória tão grande, que é o resplendor da glória da expressa imagem de Deus. É resplendor da sua glória. Está vendo? Expressa imagem da sua pessoa. É igual a Deus. Só não há Deus. Só não é Deus. Porque ele é mais baixo do que o Deus e sentou ao lado de Deus. Ele não sentou no trono de Deus tomando o lugar de Deus, sendo ele Deus. Ele sentou do lado. Fique bem esclarecido isso aí.
Pregador que manipula diz que Deus é Jesus, Jesus é Deus. Eu não manipulo para não enganar ninguém. Eu prego do jeito que está para salvar. Peço a Deus que vocês leiam essas palavras com bastante cuidado, que isso aqui é no Novo Testamento, não é no Velho. Isso aqui é colocando os pingos no i e lavando as mãos. É lá com vocês, a partir de eu ler esse versículo e dar o discernimento. Herodes não foi quem crucificou, Pilato não foi quem crucificou, Caifás não foi quem crucificou Jesus, quem crucificou foi o povo, que quando Pilato pegou a bacia e lavou a mão, disse: é com vocês. Aí vocês fizeram o que bem quiseram. Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele, pela palavra que recebeu de Deus, ele fez do poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados. Ele prometeu a Deus que vinha aqui e ele mesmo que ia se sacrificar para a purificação dos nossos pecados. Ele fez, cumpriu aquilo que prometeu ao Pai. Por isso herdou um excelente nome, mais do que aos anjos. Fica bem claro, Jesus Cristo pagou o preço. Há muitos charlatões aí querendo anular este preço que Jesus Cristo pagou, que foi purificação com sangue, não foi ouro nem prata, que o diabo não queria ouro nem prata mais. Não tinha negociata em cima de ouro e prata. Ouro e prata ele tinha de montão. Por isso você pode ver lá na tentação de Jesus Cristo ao deserto, quando ele levou Jesus lá no alto monte, mostrou toda a riqueza do mundo e disse que dava para Jesus. Ele ofereceu aquilo que Jesus só tinha que fazer uma coisa: se prostrar perante os pés dele e adorar. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, somente ao meu Senhor Deus adorarei. Não tem esse negócio de adorar por dinheiro, pagar para adorar. Não tem esse negócio de tu me dar para mim te adorar. Não tem dessa. Não tem negociado, não tem trapaço. Deus não é um negociante. Aí Jesus Cristo mostrou isso para ele. Somente a Deus ele adoraria e não tinha trapaceada. A majestade de Deus, ó. Assentou-se à destra e a majestade nas alturas. Ele sentou às alturas do céu, ao lado de Deus, ó. Majestade assentou nas alturas, à destra. Destra, todo mundo procure saber o que é destra, para vocês verem. Feito tanto mais excelente do que os anjos, mais poderoso, mais forte, mais determinado, mais em tudo. Ele foi feito mais do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que ele. Ganhou excelente nome mais do que eles. Porque qual dos anjos ele disse? Deus disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, Deus não tinha dito para nenhum. Outra vez eu lhe serei por pai e me serás por filho. Deus disse isso para Jesus Cristo. Quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus ficaram com o compromisso de adorar Jesus Cristo. Quem é anjo de Deus? Se quer ser um anjo de Deus, passe para o lado de Deus e passe a adorar Jesus Cristo. Pela sua majestade, pela sua grandeza, pelo poder que tem, que ele leva e apresenta a Deus e salva. Ele é um intercessor. Ele é o advogado que Deus constituiu, lhe deu direito de ter um advogado. Quando o diabo chegasse lá com suas mentiras, quando o diabo quisesse lhe acusar de alguma coisa, Jesus Cristo que é o verificador. Ele vai olhar: não, pai, é assim. Ele está com mentira lá. Não, pai, tudo bem, é assim. Quanto os anjos dizem, o que diz: se os anjos façam vento, vendaval, todo mundo sabe que um vento é terrível, né? Vento. E de seus ministros, quer dizer, se Deus me transformou em ministro, fez o quê? Labareda de fogo. Eu sou um ministro da palavra de Deus. Eu sei ministrar a palavra, graças a Deus eu digo isso. E ainda tem dessa de envergonhar vocês, que eu sou analfabeto, nunca fui à escola. É terrível isso aqui ou não é? Ó,
A gente está dando o evangelho mastigadinho e já interpretado. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Toda pessoa que prega esta palavra e fica alisando as costas de alguém que faz a maldade, que faz o mal para salvar por esse intermédio, ele não está fazendo as coisas em nome do Senhor Jesus. Porque ele tem que aborrecer a iniquidade e salvar o que está praticando a iniquidade. Aí sim. Agora ele não pode aceitar sequer nem um pingo de injustiça do que ele está vivendo e dizendo amém, graças a Deus, confirmando que a palavra de Deus diz que até confirmar, não, eu tenho que confirmar, eu tenho que mentir para salvar, não, e desse tipo não salva. Desse tipo é manipulação e deixar a pessoa na mesma coisa que vive cotidiano. Salvar é quando teu irmão, é quando acima de qualquer coisa prega o evangelho do jeito que é. Tudo ou nada, inferno ou céu, aí salva. Jesus Cristo não veio aqui dizer, eu vou dar uns pinguinhos de sangue, depois te dou outro, negociar com o diabo aos poucos. Jesus Cristo matou a charada de uma vez só. Era que nem sacerdote que queria levar sangue de bode, de cevado, de carneiro, que nunca tinha salvado a ninguém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por este momento. Eu peço que você medite sobre a profundeza que tem esses versículos. Não vou falar nem muito, que é para você não se enrolar no termo de interpretar esse versículo bíblico. É em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém. E graças a Deus.